Porque os primeiros crentes em Yoshua Mashiach, lá em Jerusalém, Israel, fala Jerusalém, mas é Jerusalém, Kefa, que se chama de Pedro, Jacó, que se chama de Tiago, e Yohanan, que se chama de João, Shaul, né? Esses homens, eles eram iudinhos, judeus, você fala messiânico, mas eu vou falar marchiânico, Mashiach, eles criam no Mashiach. Mas lá em Roma, quando Cláudio, o imperador romano Cláudio, em Atos capítulo 18, expulsou os iudinhos, os judeus, Áquila e Priscila foi embora, né, de Roma, aquela que lá, a comunidade que nascia a congregação em Roma, corrompeu, devido ao decreto de Cláudio. O imperador romano está em Atos 18, na Bíblia, está escrito na Bíblia. Quando caiu o decreto de Cláudio, os iudinhos, os judeus voltaram, não teve mais como converter essa primeira que lá. E Andrônicos e Júnias, apóstolos, antes do apóstolo Paulo, parente de Paulo, leia o final da carta aos Romanos 16, Paulo diz que Andrônicos, apóstolos Andrônicos e Júnias, são os fundadores da Keilah, comunidade Keilah, congregação em Roma. Mas ela se corrompeu com o decreto de Cláudio. Quando os judeus voltaram a Roma, os Yehudim, não conseguiram mais trazer ela a palavra original. Aí ela vai virar cristianismo. É essa corrupção dessa Keilah, dessa congregação de Roma, que vai gerar hoje 1 bilhão e 400 milhões de chamados cristãos. Está todo mundo de olho no Vaticano, porque Francisco está internado. 88 anos, muita gente diz que ele já morreu, né? Só vai anunciar a morte dele. Eu não estou dizendo isso. Eu não sou a favor da morte de nenhum ser humano, nem do Francisco. Embora Francisco é uma vítima do sistema do romanismo. Ao decidir virar padre, sacerdote e aceitar ser papa, se corrompeu, como nas igrejas hoje. Vocês são vítimas da Assembleia de Deus, esse sistema religioso, como Francisco é vítima do sistema católico. Vocês são vítimas do Adventismo, da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Vocês estão estragados. Vocês são religiosos tal como Francisco, que desde 2013, né, virou Papa do Vaticano, né? Depois do Joseph Ratzinger, né, o chamado Bento XVI. Francisco é o Mário Bergoglio, né? É a mesma coisa vocês na Deus e Amor, Quadrangular, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Deuteros Pentecostais. Quadrangular e Pentecostal, né? Vocês são estragados. Vosso sistema é podre, como o catolicismo é podre. A mesma coisa com vocês na Igreja Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, Renascer. 50 mil igrejas no Brasil, vocês estão estragados. Vocês são escravos do sistema. Primeiro é vítima. Depois de estar lá dentro, você vira escravo, corrompe. Não tem jeito, ninguém vai converter o Francisco. Há católicos que não acreditam no Francisco, porque ele tirou a missa tridentária, que é o padre rezar a missa de frente para o altar e de costas para o público, né? Ainda a missa original, diz alguns católicos, tem que ser em latim, né? Como o Vaticano estabeleceu, mas o Vaticano II mudou. Então, muitos dizem que o catolicismo é sedentário e muitos já saíram da igreja romana. Os que não saíram, Francisco excomungou, como o cardeal lá, acho que é cardeal, o arcebispo Viganò, né? Qualquer um que fosse contra Francisco, ele excomungava. Por último, agora Francisco não autorizou consagrar, ordenar padres gays, desde que esse padre gay não faça sexo. Isso é Sodoma, gente. Igreja romana é Sodoma. E tem aqueles que estão rezando para que o Francisco, eles chamam Francisco de herege, que ele morra, porque eles dizem que São Tomás de Aquino diz que pode rezar para alguém morrer quando o caso é um bem maior que esses católicos dizem que estão fora do Francisco, fazer a Igreja Romana voltar antes do Concílio do Vaticano II, né? Voltar ao original. Eles querem que a Igreja Católica volte a ser original. Se a Igreja Católica voltar a ser original, ela é herética. Kefas, que se chama de Pedro, tinha sogra, mas Yoshua curou, livrou a sogra de Kefas da morte. Então Kefas nunca poderia ser papa, porque ele era casado, tinha sogra, ele levou Yoshua Mashiach para curar a sogra dele, senão ele ia morrer. Não vê que está tudo errado.
Ô, Pedro fundou a igreja de Roma. Não, quem fundou Roma, Romanos 16, capítulo 16, que foi parentes de Paulo, de Shaul, chamado Andrônico, apóstolos Andrônico e Júnior. Pedro nunca fundou, Kefa nunca fundou a igreja em Roma. Nunca pisou seus pés em Roma. Isso é um dogma. Quem pisou os pés em Roma foi os apóstolos Andrônicos e Júnior. Que não tem só 12 apóstolos. É 12 apóstolos para Israel. Mas Barnabé é apóstolo também. Leia Atos dos Apóstolos 14, 14. Os apóstolos Paulo e Barnabé. Os apóstolos Andrônicos e Júnior. É que Barnabé, Andrônico e Júnior e o apóstolo Shaul, Paulo, era para as nações. Mas era Paulo, Shaul, que era o doutor e mestre para as nações. É o principal apóstolo, o único que podia escrever cartas, livros. Tem aí 14 cartas na Bíblia de Paulo, até Hebreus pertence a Paulo. E o mundo olha para o Vaticano, dizendo: o Francisco vai morrer, depois de Benedito Mussolini no Tratado de Latrão, já houve 7 papas, o 7º é o Francisco, quando Francisco morrer, virá o 8º rei, de Apocalipse 17, versículo 9 ao 10, será o demônio, será um papa que será o demônio. Para com isso, gente. A besta, o cavalo que ela vai usar, que a besta vai usar, ele vai usar, é esverdeado, tem nada a ver com o catolicismo. É muçulmano, é o Islã, é o Oriente Médio. E a Bíblia diz aí, Apocalipse 17, versículo 9, 7 cabeças, que representa 7 reis, 5 já caíram, presta atenção nisso aqui, 5 já caíram, 1 existe. Porque tem aí um monte de influência em YouTube pregando que o 8º rei de Apocalipse 17, versículo 9 ao 10, será o próximo Papa após Francisco. Está errado. Veja que quando Yohanan escrevia aqui sobre o 8º rei, 7 cabeças, 7 reis, ele diz assim, são 7 cabeças, são 7 reis, presta atenção. 5 já caíram, 1 existe. Quem era esse que existia? Nero, que levou à morte a Paulo no ano 64, 65, 66. Nero mandou matar Shaul, mandou matar Paulo. Mandou matar os seguidores de Yehoshua Mashiach. Isso é fato. Esse que existe era Nero. E Nero era que rei? Rei de quê? De Roma. 5 já caíram. 1 existe, o 6º existia. Então conta. Primeiro, Egito. Segundo, Assíria, não é Síria, Assíria, do rei Senaqueribe, que tentou destruir Jerusalém no tempo do profeta Israel, que se chama de Isaías, do tempo do rei Ezequias, e o Criador Jeová mandou um anjo, numa noite matou 185 soldados assírios. Então, primeiro, o Egito, 5 caíram, 1 Egito, 2 Assíria, 3 Babilônia, 4 Medo-Persas, 4 Medo-Persas, 5º grego, 6º, 1 existe, Nero, Roma. Roma é o 6º. Mas é dito aqui que haveria 7 cabeças. Depois de Roma, quem é que vem? Depois do Império Bizantino, na Turquia, atual Istambul, antiga Constantinopla, quem veio? O otomano, o Islã. E a cor do Islã é o que? Verde. Veja a cor da bandeira da Arábia Saudita. Veja que tem verde em tudo aí, na bandeira dos países do Oriente Médio, árabes. Tem a cor verde, a cor do Islã. A Liga Árabe, a bandeira é verde, né? É a cor do Islã. E o 7º foi o otomano. Um existe, outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela próprio o 8º, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres, é dito aí que são 10 reis, que receberão o poder exatamente por 1 hora, junto com a besta, e eles têm um desígnio, eles vão entregar o poder à besta, né? Mas antes disso, deve haver uma grande guerra no Ocidente. Na Europa. Já está tendo guerra na Europa, um conflito nasceu na Europa. Um conflito nasceu na Europa, né?